fazer isto agora. Aprendeu a sua primeira sentenças nesta sessão. Vamos discutir onde encontrar frases de exemplo. Em seguida, falar sobre o que fazer com frases que você encontrou. Para fazer isso, você vai confiar em uma única habilidade, a capacidade de quebrar um sentenciar-se em pedaços minúsculos. Você vai usar essa habilidade mais e mais até que você já domina a gramática e vocabulário do seu idioma. Este é o ponto no qual o idioma começa a florescer. Ao tomar palavras que você já aprendeu e usá-los em frases, você respira vida gramatical em suas palavras. Eles não são apenas grafias, imagens e sons mais. Eles são idioma. Encontrar suas frases, use o seu livro de gramática. Ele está lá para tornar sua vida mais fácil. Você encontrará uma coleção de fácil de frases de exemplo e diálogos, explicações detalhadas, e nossa parte favorita de todos, gigante gráficos declinação. Tome um capítulo de cada vez e ver o que seu livro está tentando lhe ensinar. Normalmente, o seu livro irá começar por mostrar-lhe como cumprimentar as pessoas, dizer o seu nome, falar sobre sua ocupação, e assim por diante. Muitas vezes, você vai encontrar pilhas de exemplos e uma maçã, 2 maçãs, 1 cavalo, 2 cavalos. Atravesse e escolher um ou 2 dos seus favoritos de cada sessão. Se você perca uma regra ou exceção importante, 1 peixe, 2 peixes, não se preocupe com isso. Neste ponto, você está apenas tentando obter o básico em sua cabeça. Você vai pegar mais detalhes, como você aprende mais e mais frases. Lembre-se, você vai estar usando o SRS, que basicamente dá-lhe uma perfeita, fotográfico memória. Você vai lembrar de cada pequeno detalhe sobre cada frase que você escolher. Como tal, não precisa de 50 exemplos quase idênticos para como formar um substantivo plural. Basta ter 1 ou 2, por sua vez, em cartões de memória flash, e depois passar para a próxima mensagem. Quebre cada frase em novas palavras, formulários e ordem das palavras. Tome cada frase e decompore. Aqui estão um par de frases a partir dos primeiros capítulos de um Freeze Up livro inglês. Por um momento, vamos supor que você está começando a aprender inglês. Nós iremos por todo o processo passo a passo. Meu nome é George. Eu tenho um macaco de estimação. Novas palavras. Seu primeiro passo. Vá através das palavras e ver quais são novos. Se você não sabe qualquer um deles, você tem 8 palavras para aprender. George não contam. Em seguida, descobrir qual destas palavras se prestam a imagens simples. Nome, eu, animal de estimação, e monkey todos se enquadram nesta categoria, e 2 destes palavras nome e aparecer no 625, word lista. Você vai tomar estas palavras e fazer cartões de memória flash, da mesma forma que você fez no último capítulo, por jogar descubra as diferenças com cor e imagens, acrescentando em conexões pessoais e usando mnemônicos para sexo, se necessário. Isso te deixa com mais 4 palavras. O meu, tem, e a. Vamos lidar com o primeiro. A é uma besta estranha conhecida como o artigo indefinido. Isso significa que não é particularmente importante que macaco George tem. Ele não tem um macaco, ele tem um macaco. E se a sua linguagem tem algo parecido com isso, o seu livro de gramática irá explicar em detalhes. Leia essa explicação, em seguida, usar o seu exemplo frase para lembrar que a é a palavra que se encaixa em que tenho, macaco de estimação. Você pode usar esta estratégia para definir todas as outras palavras. Tem, por exemplo, é a palavra que se encaixa em um macaco de estimação. Concedido, não é a única palavra que se encaixa no branco. George podia andar seu macaco de estimação ou desintegram disse macaco. No entanto, um macaco de estimação pode ensinar a você tem por 3 razões. Em primeiro lugar, você vai ser encontrar fotos de George seu macaco, e se George não é ativamente caminhar ou se desintegrando esse macaco, você não está indo para pensar sobre essas palavras. Em segundo lugar, você vai transformar essa história do macaco em 10 ou mais cartões de memória flash. Com tanta estimulação, não há nenhuma maneira que você vai ter dificuldade para lembrar a palavra tem. Em terceiro lugar, o mais importante de tudo, você está fazendo estes cartões de si mesmo. Voltar quando discutimos aprendendo um vocabulário simples, salientou a importância de fazer seus próprios cartões. E salientou que o verdadeiro aprendizado ocorre quando você está jogando detectar as diferenças no imagens do Google, a escolha de uma conexão pessoal, e assim por diante. Os cartões de memória flash você cria são apenas uma pequena lembrança de uma muito maior experiência. E, embora você provavelmente poderia partilhar os seus cartões de memória flash com os amigos e ensinar-lhes um pouco palavras simples, esta é uma bola, este é um cavalo, você é a única pessoa que pode obter todos os benefícios de seus cartões. A gramática é ainda mais pessoal do que o vocabulário. Você não pode compartilhar qualquer um dos seus cartões de gramática com amigos. Estes cartões de memória flash significa apenas nada por causa da experiência que teve ao criá-los. Você está começando com o exemplo frase do seu livro de gramática e comparando essa frase ao seu tradução. Você está gastando poucos segundos olhando eu tenho um macaco de estimação e à procura de uma imagem que o acompanha. Em cada etapa deste processo, você está construindo ligações entre essas palavras e tem a pet macaco em sua mente. O seu cartão de memória flash é apenas uma maneira de reativar e aprofundar as conexões. Você está escolhendo uma imagem ou 2, mas a imagem que você eventualmente escolher mal importa. Quando chegar a hora que você decidir sobre você já criou as conexões que você precisa para se lembrar sua frase para sempre. Lembre-se que a imagem abstrata de maçã são deliciosos do capítulo 2. O propósito principal de fotos aqui é ajudar a tornar a sua frase mais memorável. Você pode acabar com uma terrível clip art de um macaco pata cópia. Ninguém mais que vê a imagem em um cartão flash jamais iria pensar, macaco pata cópia. Isso deve significar tem, como eu tenho um macaco de estimação. Mas enquanto você escolheu essa imagem e projetou seu cartão de memória flash a si mesmo, sua frase e a palavra faltando nele será memorável e clara. De vez em quando, você pode ter problemas.
Ocasionalmente seu livro de gramática pode incluir terrivelmente frases de exemplo vagas, e uma frase como é uma coisa boa apenas não está indo para fazer um bom trabalho de ensinar-lhe o significado de uma palavra com integridade, não importa quantos cartões flash você faça. Em casos como estes, simplesmente ignorar essas palavras. Você vai aprendê-los usando as ferramentas no próximo capítulo, quando você começa a encontrar as suas próprias frases de exemplo com Google Imagens e complementá-los com um dicionário monolíngue. Novas formas da palavra nem sempre é claro quando você está olhando para uma nova palavra e quando você está olhando para uma nova palavra formato. Tomemos a palavra minha, por exemplo. O meu não é realmente uma nova palavra, é apenas uma forma diferente da palavra e, intuitivamente, você não pode pensar isso, mas se eu disse a você, nome que meu macaco favorito é George, você provavelmente me corrija com o nome do meu macaco favorito é George. Quando você começar a aprender a sua língua-alvo, você não vai necessariamente perceber esses tipos de conexões, e se você não fizer isso, não é um problema. Você vai aprender a minha como se fosse uma nova palavra do vocabulário, da mesma forma que aprendemos e ter, acima. Mas suponha que você notou. Suponha que você também notou que é uma forma especial do verbo ser. Isto é onde você pode aprender as formas de palavras. Minha é a palavra que se encaixa em nome é George e está é a palavra que se encaixa em meu nome, George, ser. A única diferença entre um novo palavras e formas de palavras novas é que aqui você vai se dar uma pista extra, eu ser. Isto faz seus cartões flash um pouco mais fácil de lembrar e links conceitos intimamente relacionados. Ordem das palavras você aprendeu todas as suas palavras. Agora você só precisa se lembrar onde colocá-los. Esta parte fácil. Remover uma palavra da sua frase. Eu um macaco de estimação. Agora colocá-lo de volta para a frase sobre averso de um cartão de memória flash. Onde é que se vai? Faça isso uma vez ou duas vezes em uma frase e tem um macaco, insert pet, e você terá a ordem das palavras memorizadas para cada redigido de forma semelhante frase. Este processo terá uma aparência diferente em cada língua, pois você obter uma mistura diferente de novas palavras, palavra, formas e ordens, mas a palavra os passos são idênticos. Aqui está a versão italiana da nossa história. Me chamo George. O simmieta una. Me chamo George. Eu tenho a, feminino, liple macaco de estimação. Os italianos transmitir tanta informação em suas 6 palavras como nós transmitir em nosso 9. Eles fazem isso por interferência de um monte de informações em suas formas de palavras. Chamo, eu chamo, é uma forma especial de chamar chamar. O, eu tenho, é uma forma especial de haver e ter. Para saber um par de italiano frases como estas, você fazer um par de cartões de memória flash para as novas palavras, e talvez por um pilha gigante de cartões de formulário de texto, e um par de cartões de ordem das palavras. Você pode fazer toda essa ladainha de suas primeiras frases, mas a partir de então, você terá muito menos trabalho a fazer. Se você fez cartões de memória flash para a ordem das palavras, eu tenho um macaco de estimação, você sabe agora precisamente onde colocar tem pet em uma frase. A partir de agora, você pode ignorar as cartas ordem das palavras em ela tem um filho ou aquele macaco animal de estimação tem uma arma. Isso se aplica a novas palavras e formas de palavras também. Qualquer momento a posição de uma palavra, a forma de uma palavra, ou a palavra se surpreende, então aprender. Mas se você não está surpreso com isso, então ignorá-lo e passar para a próxima frase. Encontrar pictures estão lá para tornar sua vida mais fácil. Eles enganaram seu cérebro em pensar sobre a história dentro de cada frase, em vez de algumas relações gramaticais abstratos. Isso faz com que todos os aspectos da gramática mais memorável e mais útil. Você não precisa saber que a terceira pessoa presente indicativa tensa de treja. Você precisa saber como falar sobre George seu macaco, e você pode enganar-se em treinar essa habilidade, adicionando uma imagem de um macaco no seu George. Um macaco, ter, cartão de memória flash. A menos que você estiver usando uma caixa de Leitner e desenhar suas fotos, você vai usar o Google Imagens. Se você não aprender palavras novas e concretas, então você não precisa procurar imagens na sua língua-alvo. Não estamos jogando detectar as diferenças aqui, então se você precisa de uma imagem de um homem com um macaco, se sentir livre para procurar homem com um macaco. Isto vai poupar algum tempo e permitem que você encontre praticamente qualquer imagem que você pode imaginar. Afinal, a internet é a maioria em inglês. Há 625 milhões de homens com macacos lá fora, e apenas 1 milhão homens cis avec. Quando você está escolhendo além de uma frase em um monte de pequenos pedaços, você pode cuidadosamente procurar a imagem perfeita de um homem/macaco e reutilizá-lo em todos os cartões flash. Ou você pode pegar um acaso punhado de diferentes imagens de homens e macacos. Ou usando a mesma imagem, único em cada cartão provavelmente demorar menos tempo, e os últimos imagens diferentes em cada cartão será mais fácil de lembrar. Experimente ambas as variantes para fora e ver como seu cérebro reage. Eu gosto de usar várias imagens para realçar diferentes aspectos da sentença. Para o meu George, um macaco de estimação, ter, cartão de memória flash, eu poderia ter uma imagem de um macaco e uma mão que agarra, para enfatizar a natureza possessiva de terça-feira. Experimentar. Você verá que depois de algumas semanas, você vai desenvolver um sentido para os tipos de imagens que funcionar melhor para você. Note que nem todas as frases vêm como uma imagem óbvia. A honestidade é a melhor política, não contém nenhuma referência a macacos. Em casos como estes, encontrar uma foto de tudo que vem à mente. Você pode pegar uma imagem de George Washington ou uma mão jurando sobre a Bíblia ou Pinóquio. Quando todos mais falhar, encontrar uma foto de qualquer um que diria sua frase. Existem milhares de milhões de imagens de pessoas na internet, basta procurar por homem falando. Escolha o seu favorito. Qualquer imagem vai ajudar a transformar uma ideia gramatical abstrata em uma história concreta. Como resultado, você terá um tempo muito mais fácil lembrando sua sentença.